Olá, meninas. Eu sou a Frida, aqui em Portugal, e hoje eu queria compartilhar, né, meu louvor hoje é para compartilhar como o Senhor, ele nos ensina nessa nossa jornada, né? E sempre vem aqueles testes para saber se realmente nós estamos aprendendo, né? E eu passei por uma situação e eu me lembrei da lição do curso Uma Mulher Sábia, o capítulo 4, que fala sobre a bondade está em sua língua. Eu tive que fazer essa lição várias vezes. Eu me lembro que no início, quando eu li, eu fiz várias anotações sobre essa lição. E eu me lembro que quando eu fiz essa lição, eu orei ao Senhor, né? Fiz o diário e depois eu orei ao Senhor e pedi para que Ele me ajudasse, né? Colocar esses princípios em prática, porque naquele momento, naquela altura da minha vida, para mim era impossível eu colocar em prática os princípios desse capítulo 4, porque eu fazia tudo ao contrário, né? Totalmente o contrário de tudo que estava ali. E eu falei, nossa, não vai ser fácil, mas eu quero realmente fazer. E eu não vou conseguir sozinha. E eu me lembro de ter falado com o Senhor que se Ele não me ajudasse, que eu não iria conseguir. E eu tinha certeza disso, que era impossível para mim. Mas carregar fardos, né? E que eu tinha que lançar tudo nos pés dele. Eu fiz dessa forma, eu fiz. Só que eu me lembro de uma oração que eu fiz quando eu estava fazendo essa lição. Eu pedi ao Senhor para que ele me tornasse cansada. Eu queria ficar bem cansada quando eu estivesse diante de uma situação onde eu tivesse que ficar com a boca fechada, calada, quando a minha vontade era lançar uma multidão de abrisse a minha boca, que eu ficasse muito cansada. Eu orei isso. Naquele momento eu, assim, não tinha muita sabedoria, estava no início da jornada, mas foi uma forma e eu orei assim, eu orei de verdade, assim, eu derramei o meu coração na presença dele e orei e deixei com ele essa situação. E eu me lembro que toda vez que eu passava por uma situação onde eu tinha que ficar calada, onde tinha que ter sabedoria, quando eu ia abrir a minha boca para falar alguma coisa, meu coração disparava e eu ficava muito ofegante e as palavras não saíam. E depois eu passei um bom tempo, né, nessas situações e eu realmente ficava ali calada, não falava nada, mantinha a minha boca fechada, como eu tinha aprendido no capítulo, né, no curso, e só que agora, por esses momentos, esses dias, caminhada, a gente essas situações vai diminuindo, eu não sei por que elas vão sumindo, vão desaparecendo, a gente passa a viver uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, uma vida mais suave, e nós vamos caminhando na jornada. Mas recentemente eu passei por uma situação, e assim, eu abri a minha boca para falar. Quando eu abri, eu senti a mesma coisa. Depois, isso acho que já tem aqui uns 5 anos que eu tinha feito essa oração, e eu senti a mesma coisa, meu coração disparou, eu senti a minha fala ofegante e as palavras não saíram. E naquele momento, isso aconteceu recentemente, como se viesse assim um lembrete assim na minha mente, assim, o Senhor falando comigo, né? Que aquele princípio ainda precisava estar em prática e que o que eu tinha pedido a Ele naquele tempo que ainda estava valendo. E na hora eu falei assim, eu pensei, é maravilhoso, né? Ele não esquece de nada. E depois passou aquela situação e eu assim parei para meditar, parei para pensar em tudo que tinha acontecido, e eu falei, nossa, como quando a gente realmente coloca os princípios em prática e pede a Deus para poder cumprir na nossa vida, nos ajudar, ele assume, né, esse compromisso. Eu não sei dizer para vocês se eu fiz errado ter feito essa oração, eu não isso, mas naquele momento foi algo assim que eu senti, eu não sei se foi errado, se foi correto, eu sei que isso aconteceu, então eu queria compartilhar isso com vocês, e aí eu tive assim um pensamento assim de que será que eu tenho que retirar essa oração, né? Falar com o Senhor que eu não tinha sabedoria naquela época, que eu não deveria ter orado dessa forma.
Só que depois eu pensei, eu falei assim, não, eu penso, parece ser algo bom, não é? Se tornar cansado. E eu me lembrei de uma lição, eu não lembro qual a lição agora, mas eu me lembro de uma lição que eu fiz. Eu sei que ela falava sobre o jejum, que quando a gente começa a jejuar, a gente fica tão cansada que quando a gente vai passar por alguma situação de afronta, alguma situação difícil, nós vamos estar tão cansada que a gente não vai ter força para poder nos defender, né? E eu me lembrei disso, e eu falei, eu acho que eu não devo fazer isso, né? Retirar essa oração, e se for para eu poder ficar cansada, sem forças, para que eu não venha me defender ou falar demais, eu não me importo, eu falei com o Senhor, eu não me importo, né? Depois eu tomo água, respiro, sente as batidas do meu coração, porque foi algo assim que acontece, assim, que parece que eu enfiei o dedo na tomada, parece que eu tomei um choque, né? Então, assim, foi uma experiência que eu passei e eu gostaria de compartilhar com vocês.